Meus amigos e minhas amigas do YouTube, do canal DI Pemudo Direito Público, Giovanni. Eu continuo a falar para vocês nesse vídeo sobre as condutas vedadas aos agentes públicos no ano eleitoral, que é o ano que nós estamos aí, de 2020, onde teremos as eleições em 4 de outubro para a escolha dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. Eu escolhi, neste trabalho que eu venho falando para vocês, sobre 11 condutas que são vedadas aos agentes públicos neste ano. Tá? Nós já falamos até agora sobre 6 condutas e vou falar nesse vídeo sobre a 7ª conduta, tá certo? E de onde nós estamos extraindo isso? Da legislação eleitoral, da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições. E estou tirando algumas condutas do artigo 73 e de outros artigos posteriores que eu falarei sobre ele. Falarei hoje sobre a 7ª conduta proibida aos agentes públicos. Primeiramente, vamos analisar o que diz o caput do artigo 73 desta Lei 9.504 de 1997. Diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, aqui nós podemos colocar aí os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que estão na ativa, né, que estão nos cargos, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos em pleitos eleitorais. O que se busca aqui é proibir que essas pessoas que estão no cargo, que vão para a reeleição, tenham um tratamento diferenciado em relação aos outros candidatos, porque estão em cargo e poderão fazer uso desse cargo para se beneficiar eleitoreiramente falando. Então são estas as proibições que a lei prevê. Nesta 7ª conduta, nós vamos ver que é proibido a distribuição de bens, valores ou benefícios neste ano eleitoral. E de onde tiramos isso? Do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 1997, que assim prevê. Artigo 73, tá? Parágrafo 10. Antes eu queria dizer o seguinte, às vezes é chamado esse ano eleitoral como o ano da bondade. É o ano onde o prefeito que está no cargo, o vice-prefeito, os vereadores, acha que tudo pode ser feito. Por quê? Porque é ano eleitoreiro. É o ano que ele precisa dos votos dos seus eleitores para voltar ou para continuar nos seus cargos. Então procuram fazer aquilo que a lei permite e que a lei não permite, que são essas situações que nós vamos tratar aqui. E é isso que o legislador não quer, porque senão, como eu já disse, vai haver o desequilíbrio na disputa. Neste ano, tudo pode, tudo se resolve, tudo é uma beleza, é uma maravilha. Mas não é isso que se espera de um agente público. Não é isso que o eleitor quer do agente público. Daí essas proibições. 11 que eu separei para falarmos, falei sobre 5, 6, vou falar da 7ª, que está no parágrafo 10 do artigo 73, que diz o seguinte: no ano em que se realizar a eleição, neste ano 2020, então de 1º de janeiro a 31 de dezembro, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Então não posso distribuir de forma gratuita nenhum bem, valor ou benefício para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Exceto, aí vem a exceção que a regra traz. Quais são essas exceções? Quando eu estou diante de um caso de calamidade pública, quando eu estou diante de um caso de estado de emergência, ou naqueles casos cujos programas sociais já vinham sendo executados pelo chefe do executivo, pelo menos no ano anterior, ou seja, no ano 2019.
Vou dar um exemplo, calamidade pública e emergência eu falarei mais adiante. Vou dar um exemplo agora sobre esses programas. O que o legislador quer? Ele não quer que a máquina pública pare, de forma alguma. Ele não quer que as pessoas obtenham os seus benefícios por parte da administração pública baseado naquilo que já vinha sendo executado, no plano de governo do prefeito. Não é isso que o legislador quer. O que ele não quer é inovação neste ano eleitoral para levar benefícios, valores e bens de forma gratuita aos munícipes, para que haja o desequilíbrio. Então, calamidade pública e estado de emergência, vamos ver depois, mais adiante. Esses programas sociais já em execução, o que quer dizer isso? Por exemplo, se eu já concedi em 2019 uma subvenção social para uma determinada entidade, eu posso, neste ano de 2020, agir da mesma forma. E se eu concedi em 2019 é porque em 2018 houve a aprovação de uma lei orçamentária autorizando. Em 2019 houve uma lei orçamentária autorizando para 2020. Se já foi pago essa subvenção em 2019, eu posso fazer em 2020. Todavia, se se trata de uma entidade nova, criada no ano 2020, eu posso abrir um crédito qualquer no meu orçamento e conceder uma subvenção para esta entidade? Não posso. Mesmo que não seja uma entidade nova, mas que nunca foi beneficiada em anos anteriores, pode ser beneficiada só em 2020. Mesmo que eu tenha aprovado o orçamento de 2019 com essa rubrica destinada às entidades, não posso. Porque eu estou fazendo distribuição de valores a uma entidade no primeiro ano. Pode o legislador, pode o prefeito nem estar com esse objetivo de angariar votos. Mas a legislação entende que sim, dá essa conotação. Por que não deu, então, nos anos anteriores? É o questionamento que se faz. Então, esta é uma exceção à regra. Então, se eu tinha uma subvenção que já recebia, eu posso esse ano dar. E o parágrafo 11 desse artigo 73 traz uma exceção também, vamos supor, com relação a essas subvenções, a esses programas sociais. Já que eu estou falando de subvenção, vamos tratar de subvenção. Uma subvenção que foi paga em 2019, eu disse que ela pode ser paga em 2020, desde que não tenha nenhum candidato que esteja a ela vinculado de forma direta ou indiretamente. Direta, ocupando determinados cargos, por exemplo, essa entidade nem pode receber subvenção. Isso é difícil a gente ver na prática, mas vamos supor que tenha uma pessoa que recebeu subvenção durante todos os anos que o prefeito esteve lá, dos 3 primeiros anos. Neste ano, o tesoureiro da entidade vai ser candidato. Ele não pode haver, essa entidade não pode ser beneficiada. Então, tem que ter um cuidado para aqueles que querem candidatar, saem fora, não fiquem em cargos, para que você não prejudique a sua entidade. Pode ocorrer que ele não tenha cargo, mas ele presta um trabalho gratuito para essa entidade, para ajudá-la, ele gosta da entidade, também não pode ser beneficiada. É uma forma indireta de trabalhar para a entidade, não pode, mesmo de forma graciosa. Então, deveria se afastar para que a entidade não seja prejudicada. Essa é uma hipótese. Vamos ver aqui alguns exemplos desses casos de distribuição de bens aí que pode acontecer e que pode, às vezes, levar o candidato à reeleição à prática de uma infração proibida. Tá? Por exemplo, a distribuição de kits escolares aos alunos da rede municipal, a distribuição de uniformes municipais, uniformes aos alunos da rede municipal. Podem ser distribuídos em 2020? Sim, desde que tenha sido feito parte do programa anterior do governo. Se eu já distribuí esses kits em 2019,
2018, 2019, pelo menos em 2019, eu posso em 2020. O que eu não posso é inovar agora em 2020. Nunca distribuir kit escolar, nunca distribuir uniforme, vou fazer em 2020. Tem a conotação de questão eleitoreira. Nesse ponto a lei proíbe. E nem posso também aumentar a quantidade de distribuição. Era um kit para aluno, passei para 3, não posso. Era um uniforme, passei para 2, não. Tem que continuar da mesma forma, para que não haja essa conotação política e para que você se evite a ter que responder a uma representação eleitoral que pode trazer consequências severas. Então, procurar evitar esse tipo de situação, tá? Por exemplo, eu não posso criar um plano de saúde em 2020 para os servidores públicos, seja ele do Legislativo, seja ele do Executivo, se eu já não vinha fazendo isso em 2019. Porque eu estaria inovando. Surge aí a conotação eleitoreira da captação de votos dos servidores, dos seus familiares. Então, essa questão também tem que ser descartada. Distribuição de cestas básicas. Obviamente que se houver um critério de distribuição de cestas básicas, as pessoas carentes de determinado grupo, sociedade, da comunidade, do município, através de um projeto do próprio prefeito, que já venha sendo executado em anos anteriores, eu, pelo menos em 2019, eu posso continuar. Fora disso, não. O que se presencia muito é a distribuição, sem nenhum critério, de cestas básicas às vésperas das eleições municipais. A qualquer pessoa que às vezes não precisa da cesta básica, que às vezes não é carente. Então eu tenho que ter um programa traçando isso. Definindo o que vem a ser carente, a pessoa vai ser beneficiada ou não. Não posso fazer esse tipo de distribuição, senão estaria incorrendo nesta conduta proibida. Da mesma forma, distribuição de lotes em loteamentos municipais. Deixo tudo para 2020. Não pode. Tem que ter um plano direitinho. Se você conseguir distribuir esses lotes até 2019, ótimo. Ou então, a parte de 2019, pelo menos o resto em 2020, mas mediante lei, mediante critério, um regulamento próprio, na seleção de pessoas, tudo isso aí. Fora disso, eu não posso. E o que ocorre muito, ultimamente, principalmente na época de eleição, feitura e raspagens de terreiros de café. Para quaisquer tipos de produtores, pequenos, médios e grandes, sem nenhum critério. Não posso. E em muitos municípios isso vem sendo feito durante todos os anos. Posso continuar em 2020? Se eu não tiver um projeto, eu não posso. Se eu estiver inovando só esse ano que eu vou raspar os terreiros ficaram ruins só em 2020. Os munícipes só estão precisando, os produtores rurais, de terreiros de café em 2020. Obviamente que está aí caracterizando aí a questão eleitoreira, que eu não posso fazer. Então eu tenho que evitar esse tipo de coisa para que eu não caia nesta proibição. Então, esta é uma das exceções quando eu já tenho um projeto social em execução no município. As outras duas exceções que eu falei é sobre quando ocorre a chamada calamidade pública e o estado de emergência. Para definirmos essas duas figuras jurídicas que são tratadas no nosso meio jurídico público, vamos nos socorrer aqui ao Decreto Federal número 7.257, de 4 de agosto de 2010. Por quê? Porque lá ele traz essas definições de uma forma bastante clara para a gente. O seu artigo 2º, inciso 3, define situação de emergência como sendo aquela anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem um comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. E define no seu inciso 4 o estado de calamidade pública como sendo também aquela situação anormal provocada por desastres,
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Conceitos são parecidos, mas são situações diferentes. Qual que é a diferença entre um e o outro? No estado de emergência, esse estado se caracteriza pela iminência de ocorrência de danos à saúde e aos serviços públicos essenciais que são prestados ao munícipe. Então, existe uma iminência de ocorrência do dano, ele não ocorreu ainda. Então, eu vou tentar combater isso aí. Então, eu posso fazer essa distribuição de valores, de bens, de cestas básicas, se for o caso, tudo bem, nessa situação. Ou, no estado de calamidade pública, seria a mesma coisa do estado de necessidade, danos aí à saúde, aos serviços públicos, por exemplo, mas quando esses fatos já se concretizaram. Eu não vou evitar que isso aconteça, já ocorreu. Já estou no estado de calamidade pública e não no estado de emergência mais. A emergência é para eu poder acudir à situação. O estado de calamidade pública, a situação já ocorreu. Então, cabe ao prefeito analisar uma situação e outra e decretar aí o estado de calamidade pública ou emergencial, através de um decreto próprio, para que com isso ele possa obter recursos financeiros dos governos federais e estadual para socorrer a essas demandas do município. Então, esse parágrafo 10 do artigo 73 prevê esses tipos de situações que eu coloquei para vocês e procurei dar alguns exemplos para a situação ficar mais clara. Suponhamos que um determinado candidato a prefeito tenha praticado esta conduta vedada, candidato à reeleição. Qual que é a penalidade aplicada? Suspensão imediata dessa conduta vedada pelo judiciário. Obviamente que eu tenho que fazer uma representação ao Ministério Público, o partido político entrar diretamente na Justiça, pedir que isso aí seja cessado devido à ocorrência dessa prática, desse ato. Multa de 5.000 a 100.000 FIRs, ou seja, de R$ 5.320,50 a R$ 106.410 a ser aplicada a este prefeito, agente público, que cometeu esta infração. Essa multa pode ser elevada ou cobrada em duplicidade no caso de reincidência também. Existe previsão na lei. E o mais grave, além disso, pode haver a cassação do registro ou do diploma deste candidato à reeleição. Aí a coisa complica, que ele não pode nem disputar a eleição. Obviamente que tudo por decisão judicial. Eu tenho que provocar na Justiça uma decisão judicial para que isso possa ocorrer. Fazendo o quê? Uma representação eleitoral diretamente pelo partido político ou através do Ministério Público, eu faço lá a minha denúncia, o Ministério Público toma as providências. É bem verdade que essas sanções que eu estou dizendo não precisam ser aplicadas em bloco pelo julgador. Pode aplicar uma ou outra, ou todas, dependendo da gravidade da situação. Cabe a ele, o julgador, examinar. Tá certo? Além dessas sanções, essas aí que são previstas na legislação eleitoral, nós temos outras sanções previstas em outras legislações. Como pode ocorrer aqui, a prática de improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429, de 1992. Pode ocorrer o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que prevê a pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de multa de 15 dias, multa. Pode ocorrer a prática de um crime de responsabilidade praticada pelo prefeito candidato à reeleição, prevista no artigo 1º, inciso 2 e 3 do Decreto 201 de 1967. Pode ocorrer a chamada infração política administrativa, prevista no artigo 4º do inciso 7 do Decreto-Lei 201 de 1967,
que pode culminar com a cassação do mandato do prefeito. E uma vez cassado pela Câmara Municipal, ele ficará inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, são sanções, como os senhores podem observar, principalmente você que é prefeito, gravíssimas, que podem ser praticadas também pelo vereador, pelo presidente da Câmara, pela mesa diretora da Câmara, pelos vereadores com a participação do prefeito, candidato à reeleição, pelos vereadores com a participação do vice-prefeito como candidato à reeleição. Então, todo cuidado é pouco. É importante que se observe estas regras proibitivas, para que você não se veja enquadrado em nenhuma delas, para que você possa se candidatar, disputar a sua eleição, ser diplomado, tomar posse e exercer de forma honesta e legal o seu mandato. É isso que todos esperam dos nossos políticos, tá certo? Então eu encerro aqui mais uma conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Nos meus próximos vídeos falarei sobre as que estão faltando para concluirmos o total de 11 que eu separei para nossos estudos. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo, que você compartilhe esse vídeo com seus colegas, principalmente se o seu colega vai ser candidato à reeleição para prefeito, para vice-prefeito, para vereador, para que ele tome ciência de tudo isso que nós estamos falando. Tá? E espero você no nosso próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tá certo? Para que você possa, todas as terças-feiras, estar recebendo aí, onde você estiver, a nossa mensagem sobre as proibições para as eleições de ano de 2020. Até a próxima, se Deus quiser.